Vamos falar de um assunto bacana agora no nosso programa? Home Office. Fabiano Nagamatsu é consultor do Sebrae São Paulo e veio hoje responder as nossas perguntas. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo ao nosso programa, Obrigado. viu? Fique à vontade, por favor. Ô, Fabiano, eu dei uns dados agora há pouco aí, antes do intervalo, que me pareceram, assim, dados muito bons, né? Quer dizer, as pessoas estão optando por trabalhar em casa? Bom, boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal que está acompanhando Rede Vida. Bom, os dados hoje que revelam a questão do home office hoje, as pessoas que estão trabalhando em casa, são surpreendentes, principalmente agora com a reforma trabalhista. Isso acaba flexibilizando mais as pessoas a trabalharem na sua residência. Como que a gente pode classificar exatamente quando a pessoa está trabalhando num home office? O que é o home office? O home office, derivado de uma palavra inglesa que significa escritório em casa, em outros lugares o pessoal fala muito da questão de lugar pequeno, espaço mais reservado para trabalho. O home office, ele na verdade surgiu a partir dos freelancers, né? As pessoas que prestavam serviços especializados, pequenos serviços para várias empresas. Isso acabou progredindo e fazendo com que as grandes empresas, nas grandes metrópoles, também utilizassem desse home office, até mesmo para que alocassem os seus colaboradores, né, e pudesse aí ter mais produtividade, menos estresse, fazer com que as pessoas produzissem de forma mais eficiente. Qual que é o perfil desse tipo de profissional que está trabalhando no home office hoje? O perfil, Fábio, é aquele tipo de pessoa que tem que ter flexibilidade. De horários, principalmente, né? Até mesmo porque ele está ali na sua residência, ele está com a sua família, está com seus filhos, ele tem os seus vizinhos, então ele tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões também. Outro ponto interessante é que ele tem que ser disciplinado. Então, imagina que eu já acordo, eu tenho que me vestir para trabalhar, assim como vou trabalhar fora, eu vou trabalhar dentro de casa. Então, eu tenho um espaço, uma estação de trabalho ali, eu tenho que saber que eu tenho horários a cumprir também. Então, a pessoa que trabalha no home office, ela tem que, sobretudo, ser disciplinada, tem que trabalhar com a questão de flexibilidade, sempre analisando as questões inerentes ao seu trabalho, principalmente as questões, né, da sua residência. Por exemplo, pessoas que têm crianças em casa, né? Animais, nós percebemos que hoje é uma grande realidade isso aqui no Brasil. Ela pode trabalhar com home office? Pode, Fábio. As pessoas que trabalham, né, que buscam esse tipo de trabalho em casa, elas estão buscando mais uma questão de conforto, uma questão de mais qualidade de vida, estar mais próximo, né, da sua família. Essas são as vantagens. E isso pode ser aplicado desde que a pessoa, de fato, realmente tenha a questão da disciplina, que ela saiba planejar muito bem o seu espaço de trabalho, e a gente sabe que esses números vêm crescendo cada vez mais de pessoas que adotam o trabalho, né, às vezes ganhando menos, mas adotam o trabalho home office até para que ela possa ter flexibilidade, ela possa dar mais atenção aos filhos, à esposa ou ao marido, então que ela cria esse plano de trabalho. E nós chamamos de plano de ação, um planejamento onde ela possa colocar a questão dos horários, ela possa colocar em xeque também a questão do tipo de trabalho que ela vai fazer ali. Então, e é claro, né, limitar o seu espaço. Né, que ela tenha um lugar, né, se ela vai fazer uma prestação de serviço, ela tem que ter um lugar onde seja bem reservado, porque a proposta de valor que ela oferece é a proposta de valor, né, a pessoa que está sendo atendida, um cliente, um consumidor, ela não está sabendo o que está por trás de um computador, de um telefone, ela só quer saber, né, o que ela vai receber de proposta de valor, qual que é o produto ou serviço que ela está recebendo. E isso, de fato, vem a partir de toda a agregação que ela trabalha dentro de sua residência. Você sabe que você está falando aqui, eu estou aqui imaginando, né? Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em casa, ela tem uma certa dificuldade com tudo isso que você está dizendo. Quer dizer, acaba trabalhando em pijama, né? É uma realidade. Não respeita os horários. E aí, por exemplo, passou um pouquinho do horário do expediente. Como ele é o dono ou ela é a dona do próprio negócio, acaba falando assim, mas eu vou ficar mais um pouquinho no meu expediente para eu completar, por exemplo, essa certa atividade.
Isso é correto? Porque me parece que acaba confundindo um ambiente com outro, quer dizer, o ambiente da residência propriamente dito, com o ambiente de trabalho, e a pessoa não para de trabalhar. Isso pode acontecer, não pode, Fabiano? Bom, Fábio, isso é uma grande cilada hoje para quem trabalha home office. As pessoas que buscam esse trabalho, como nós já falamos desde o começo, ela busca uma questão mais de conforto, de comodidade. E por conta disso, ela acaba falando assim, não, eu vou ficar um pouquinho mais tarde aqui, eu estou dentro de casa, não vou enfrentar o trânsito. Um outro exemplo, um final de semana, um feriado. Não pode se atender o telefone, por exemplo, não é? Justamente, ela tem que fazer com que a sua residência, a sua estação de trabalho ali seja o mesmo, né, do seu escritório ali, seja a sua mesa de trabalho ali na empresa onde você possivelmente estaria trabalhando, num ambiente empresarial. Então, o planejamento é muito importante. E aí entra também a questão do planejamento do tempo. É interessante que ela faça o planejamento, a programação, visto que ela também é a dona, essa pessoa é a dona do seu próprio negócio. Então, o planejamento do tempo, junto com o planejamento do negócio, a questão da gestão empresarial, faz com que ela possa, de fato, né, ajustar muito bem essas questões, principalmente feriado. É claro que em empresa, se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu possivelmente trabalharia um pouquinho a mais ali para talvez ter um banco de horas, para que eu pudesse folgar. Essas flexibilidades, desde que sejam programadas, talvez eu tenha que ir ao médico, fazer uma outra atividade que seja fora do meu serviço, eu posso fazer essa programação, desde que seja programado, planejado, não há erro algum. É claro que tudo com moderação, sem excesso. Nós vamos continuar esse papo, até porque eu tenho umas outras perguntas aqui com relação ao tipo de contratação. Muitas empresas estão contratando pessoas para trabalharem em casa, para fazerem atendimentos no home office. Já vamos falar sobre isso. Bem, nós estamos de volta aqui conversando com o Fabiano Nagamatsu, que é consultor aqui do Sebrae São Paulo, sobre home office, que, aliás, é uma prática que muitas pessoas estão adotando agora, principalmente nesse período em que aumentou o desemprego, a pessoa fala, bom, eu vou começar um negócio em casa mesmo. E às vezes são coisas até, Fabiano, relacionadas à própria residência. Por exemplo, doces, pessoa que trabalha com alimentação de uma maneira geral, outras prestações de serviços. Agora, tem empresas, Fabiano, que contratam profissionais para trabalharem em casa. Como que fica essa relação empresa-funcionário, empresa-colaborador, quando o colaborador trabalha num home office? Bom, Fábio, é interessante você falar, até mesmo por conta da reforma trabalhista, isso possibilita e flexibiliza cada vez mais a questão do trabalho em casa, do home office, ou seja, uma coisa que a antiga legislação não previa, a CLT, agora com essa reforma trabalhista, isso é previsto. Então, toda atividade desenvolvida numa residência, né, no seu ambiente, no seu lar, também é programado, deve ser programado pelo seu patrão em contrato com, né, a empresa onde ele presta serviço. Então, se ele contrata essa pessoa como terceiro, ou se ele é um funcionário de uma empresa e é alocado para a sua própria residência, para que ele seja mais produtivo, para que ele não enfrente o trânsito das grandes metrópoles, ele tem que trabalhar de uma forma onde ele faça um planejamento, que ele tenha um planejamento, que ele tenha a questão da sua gestão e, principalmente, além de planejamento, a gestão, um comportamento mais empreendedor, que ele tenha um comportamento de resiliência, que ele tenha a questão ele tem a questão de flexibilidade, que ele tem uma visão empreendedora de criatividade, mesmo porque se eu estou atendendo um telefone, no caso, eu tenho que saber qual que é a percepção de quem está lá fora, do outro lado. Agora, para quem produz alguma coisa também, é claro que uma dica que nós podemos passar é relacionada à questão das leis. Nós também temos que saber que a pessoa pretende empreender em casa, na sua própria residência, fazendo algum tipo de alimentação. É perigoso, porque nós temos que analisar em cada prefeitura a legislação, se aquela lei de zoneamento permite que haja um comércio
na própria residência. Entendi. Mesmo porque ela vai trabalhar com gás de cozinha, ela vai trabalhar com a questão de alimentação, manipulação de alimentos, e isso a Anvisa tem que regulamentar. Então, é interessante que ela, antes de fazer isso, ela faça um planejamento. Esse planejamento vai além da sua parte financeira, da questão de pessoas, vai também a questão de legislação, buscar na sua prefeitura ou subprefeitura se é permitido ou não e verificar também com outras questões, né, legais. O Sebrae ajuda as pessoas nesse sentido? Fábio, o Sebrae ajuda, o Sebrae tem o 0800 570 0800, é um canal onde a pessoa pode ligar, vai ser atendido por analistas e consultores ali e também pelo portal do Sebrae São Paulo, sebraesp.com.br. Vamos a algumas perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá. Vamos lá. O Walter Vicentim Júnior, lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, pergunta: quem trabalha em home office, Fabiano, para uma empresa, tem os direitos trabalhistas garantidos? Tem. Desde que ele, como funcionário dessa empresa, ele tem os seus direitos garantidos, mesmo porque na própria reforma prevê essa questão. Então, o horário de trabalho, a função que ele executa ali, tudo isso tem que estar muito bem estipulado em contrato. Então, tudo que ele desenvolve ali, ele desenvolve para a empresa. Então, tem muitos sindicatos que falam, olha, mas como que eu vou controlar a questão? Tem que estar previsto na convenção coletiva, né? Como que ele vai dar entrada, se vai ser fazendo o login no seu computador, se ele trabalha com computador, se ele vai fazer uma assinatura de ponto, depois ele vai entregar a sua gestão de pessoas, mas ele não perde os direitos trabalhistas dele. Isso é definido em contrato? Sim, é Sempre. tudo definido em contrato. Tá. A Sofia Matos Baceto de Lages, Santa Catarina, está perguntando o seguinte: por eu trabalhar em casa, os meus clientes acham que é preciso estar disponível 24 horas por dia, o que vocês estavam falando agora há pouco aí no programa. Como dizer a eles que não, sem constrangimentos? Eu vejo essa dificuldade realmente, né? Às vezes a pessoa fala, pô, eu estou vindo tocar o telefone, eu vou atender, né? E aí cede uma vez e acaba cedendo outras vezes porque o cliente acaba percebendo que é um trabalho de home office. Como que ela pode dizer não sem se constranger? Bom, possivelmente esse tipo de empresário ele também tenha os seus locais de divulgação, né? Seja por meio de um flyer, um panfleto, seja por meio de um site, um website, um e-commerce, se for o caso também. Então é necessário que ele deixe muito claro isso, a política, né, de trabalho dele. Então, de que hora até que hora vai ficar aberto para atendimento, né? Em caso de urgência, dependendo do tipo de serviço, ele abre uma exceção, mas ele tem que deixar muito claro essa política de trabalho dele. E isso contribui e inibe um pouquinho as pessoas que, né, às vezes querem dar um pouquinho mais de folgada, né, querem, não, mas ele está trabalhando em casa mesmo, né, ele pode me atender, ele pode solucionar o meu problema, e muitas das vezes a pessoa acaba caindo nessa cilada, o próprio empresário, a empresária, eles acabam de fato atendendo, e aí abriu exceção para esse cliente, esse consumidor, ele vai passando para outro, fala, pode ir lá, que lá vai atender fora do horário, e isso acaba virando um rebuliço na vida desse empresário. Verdade. Bom, vamos continuar daqui a pouquinho com esse assunto. Muito bem, estamos de volta falando com o Fabiano Nagamatsu, que é consultor do Sebrae São Paulo, justamente sobre home office. E tem muitas questões chegando aqui. E eu queria fazer um apanhado aqui de muitas questões, porque o nosso tempo já está no final. Eu queria que você desse uma dica, uma ou duas dicas, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e falam assim, olha, vocês estão falando tanto de home office que eu estou com vontade de começar. Por onde a pessoa começa a iniciar um negócio de home office? Bom, Fábio, boa pergunta. Primeira coisa é analisar qual que é a sua expertise, o que você sabe fazer, qual é a sua competência, o que você entende mais tecnicamente. Segundo, fazer uma pesquisa de mercado, analisar muito bem se há concorrência, o que eu posso fazer de diferenciado em relação ao mercado, quem é meu público. Saiu uma pesquisa, Causa Mortes, que fala, né, que inclusive é do Sebrae, que fala que boa parte dos empresários que não conseguem chegar a 2 anos de sobrevivência, eles não sabiam nem quem era o seu cliente.
Poxa boa vida. parte, mais de 50%. E o ano passado, em 2017, saiu uma pesquisa chamada Negócios Promissores. E nesses negócios promissores fala que muitas pessoas que estavam tendo dificuldade, né, elas tinham dificuldade porque elas não faziam planejamento. Então, o planejamento prévio é a primeira dica que eu deixo para você que está nos assistindo, fazer um planejamento prévio. Esse planejamento prévio envolve a análise da sua competência, o que você sabe fazer de fato, né, mesmo que você vá abrir alguma coisa que dependa de outro especialista, mas você tem que ter noção disso, porque você que vai contratar também. É necessário que você faça uma boa gestão, é a segunda dica, a gestão eficiente. Às vezes a gente acha que é só abrir, Fábio, a empresa, colocar o dinheiro inicial e tá bom, mas a gente esquece do capital de giro. E 48% das empresas fecham antes dos 2 anos porque não calculam esse capital de giro, que faz parte da gestão ineficiente. E o outro ponto é o seu comportamento. Tudo aquilo que nós falamos até agora, de flexibilidade, a forma que você vai atuar, né? O Fábio disse muito bem, né? A pessoa às vezes acorda lá, nem escova o dente, está de pijama, já vai acender para... justamente. E eu tenho que me comportar ali, meu comportamento, a minha aparência ali tem que ser como um empresário, como se eu estivesse na frente do cliente, mesmo que seja na frente do computador ou perto de um telefone, é necessário que eu trabalhe com um comportamento de empreendedor, de um empresário, de alguém que vai trazer o sustento para casa. Então, essas 3 dicas são dicas importantes que estão embasadas nessa pesquisa Causa Mortes do Sebrae, né, que foi feita há algum tempo. Vamos colocar novamente o site do Sebrae aqui, ó, sebraesp.com.br, sebraesp.com.br, para você tirar suas dúvidas. Quem sabe no comecinho desse ano você já não é um empresário de sucesso, não é não, Fabiano? Sim, com certeza. Obrigado pela sua Fábio, presença, eu viu? Muito agradeço. obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa.